Rádio Milagre Gospel. Encontro, o programa da salvação. Muito bem, estamos novamente por aqui, agora trazendo as nossas palavras especiais de hoje. Agora, mensagem do dia. Mensagem do dia. Uma referência bíblica. Uma mensagem de otimismo para um dia melhor. Mensagem do dia. Mensagem do dia. Não veja as pessoas pelos seus erros e imperfeições, as deficiências, os maus procedimentos, os aspectos condenáveis de uma pessoa são processos em extinção. As suas virtudes, qualidades e capacidades são processos em expansão. Então, por que ver em uma pessoa o que tende a se extinguir? Tenha em conta nas pessoas a bondade, o caráter, a elevação, pois destinam-se a crescer. Vendo-as assim, você exercita virtudes em si, pois só as enxerga nos outros o que se traz por dentro. Exercita as próprias qualidades que vêm e as vê a qualidade dos outros. No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o Repórter Destaque no seu rádio. Morreu na madrugada desta quarta-feira o quinto integrante de uma família da Serra do Rio Grande do Sul, em que 12 pessoas testaram positivo para a Covid-19. Francisco Padilha, de 59 anos, já havia perdido os pais e 2 irmãos por causa da doença. A informação da morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Gramado. O irmão de 64 anos, que não teve o nome divulgado pela família, morreu na semana passada. Os pais deles, Solon Gonçalves Padilha, de 88 anos, e Leonor Alano Padilha, de 84, e outro irmão, Odilon Alano Padilha, de 58 anos, morreram em um intervalo de 3 dias, ainda no início deste mês. Francisco, que foi presidente do sindicato do setor de hotéis e de empreendimentos gastronômicos da região das Hortênsias, entre 2010 e 2013, estava internado na UTI de um hospital em Gramado desde o dia 15 de julho. Em nota, o sindicato se solidarizou com a família. Segundo a psicóloga Aline Padilha, neta do casal Solon e Leonor, 12 pessoas da família testaram positivo para a doença. Alguns já tiveram e não têm mais transmissão. Outros foram hospitalizados, mas receberam alta. A família realizava um revezamento desde o início da pandemia para cuidado com os idosos que moravam em uma propriedade rural a cerca de 50 quilômetros do centro de São José dos Ausentes. Todo fim de semana era um filho responsável por vir para fazer a lida de campo do gado, diz Aline. Aline ressalta que a família não realizou nenhuma reunião recentemente. Muitas pessoas estão falando que todos se reuniram no aniversário do meu avô, mas isso não é verdade. A última ocasião em que eles estiveram juntos, apenas com os filhos, foi o Dia das Mães, garantiu ela. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. Pensamento do dia. Deus fala conosco. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, versículos 2 e 3. A oração envolve 2 pessoas, nós e Deus. É um diálogo e não um monólogo. Nós falamos com Ele e Ele também fala com a gente por meio da leitura da Bíblia. Mas nem sempre recebemos o que pedimos a Deus em oração. Isso não significa que Deus é injusto, mas que nosso pedido não está de acordo com a vontade dele. Por isso, além da oração, é necessária a prática da leitura bíblica para nos familiarizarmos com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Assim, devemos agradecer a Deus pelo que não recebemos. Se não recebemos, é porque ainda não era a hora, ou não seria verdadeiramente bom para nós. Creia! No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o Repórter Destaque no seu rádio. Integrantes do Ministério Público Federal, ouvidos na manhã desta quarta-feira, reconheceram que a instituição enfrenta sua mais grave crise desde que a estrutura atual do órgão foi estabelecida pela Constituição de 1988. A percepção é que as declarações do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, desta última terça, de que é hora de corrigir rumos para que o lavajatismo passe e seja
seja substituído no Ministério Público por outro modelo de enfrentamento à criminalidade, explicitaram a divisão no Ministério Público Federal. Há uma crise de desconfiança generalizada. A cúpula da PGR tenta controlar o órgão, mas falta liderança na instituição. Ninguém aqui defende eventuais excessos, mas isso não pode justificar um movimento para paralisar investigações e enfraquecer o combate à corrupção, ressaltou um experiente subprocurador ouvido que pediu anonimato para evitar expor ainda mais a crise na instituição. Aras deu a declaração ao participar de um debate virtual promovido por um grupo de advogados. Segundo ele, a correção de rumos não significa redução do empenho no combate à corrupção. Ainda no debate, Augusto Aras afirmou que a gestão dele visa acabar com o punitivismo do Ministério Público e que não pode existir caixa preta no Ministério Público. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. Em 3 segundos, você ouve mais um momento especial. Minuto de sabedoria. Poucas palavras que dizem muito. Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram. Minuto de sabedoria. No ar, as principais notícias em destaque. Esse é o Repórter Destaque no seu rádio. O estado de São Paulo superou a marca de 500 mil casos confirmados de coronavírus nesta terça. 5 meses após o primeiro registro da doença, que aconteceu em fevereiro, o total de mortes desde o início da pandemia chegou a 22.389 em todo o estado. Pela primeira vez desde o início da pandemia, o governo de São Paulo não divulgou na terça-feira o boletim diário de novas mortes e casos por coronavírus a tempo do balanço nacional feito pelo Ministério da Saúde. Fique na sintonia. Repórter Destaque volta a qualquer momento. Papel e caneta na mão. Agora no seu rádio é hora da receita do dia. Que delícia! Receita do dia. Vamos então à nossa receita de hoje. Hoje eu vou ensinar você a fazer pão de micro-ondas com calabresa. É uma ótima opção de lanches para molecada. Vamos então aos ingredientes, papel e caneta na mão, que eu vou precisar de 1 ovo, 2 colheres de sopa de leite, meia colher de sopa de azeite, sal e orégano a gosto, 2 colheres de sopa de farelo de aveia, 1 colher de fermento em pó químico e meio gomo de linguiça calabresa fininha em fatias finas. Em uma tigela com um batedor de arame, você vai bater o ovo, o leite, o azeite e o sal. Aí você vai juntar o farelo de aveia e o fermento. Junte também metade da calabresa e transfira para uma caneca de vidro ou porcelana com capacidade para 300 ml. Sobre a massa, você vai colocar o restante da calabresa afundando levemente na massa. Vai polvilhar com orégano e levar ao micro-ondas por somente 3 minutos em potência máxima. Retire com cuidado e sirva em seguida. Só isso, gente. É muito simples, né? Receitas simples assim eu tenho diariamente aqui na programação. Por isso, nunca perca o nosso programa. Eu volto na próxima edição com mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu mais uma Receita do Dia. Na próxima edição tem Receita do Dia. Confira a partir de agora na sua rádio Alimente-se Bem. Dicas para o seu dia a dia para você levar uma vida muito mais saudável. Alimente-se Bem. Conheça 11 alimentos que baixam a pressão. Os alimentos mais indicados para baixar a pressão alta são: 1. Todas as frutas frescas. 2. Queijo sem sal. 3. Azeite de oliva. 4. Água de coco. 5. Cereais e alimentos integrais. 6. Suco de beterraba. 7. Ovos. 8. Legumes crus e cozidos. 9. Carnes brancas como frango sem pele, peru e peixes. 10. Castanhas e amendoim sem sal. 11. Iogurtes light.
Você acabou de ouvir Alimente-se Bem. A qualquer momento a gente volta com mais dicas pra você. Super dicas. Super dicas. Super dicas. Para que o arroz fique soltinho. Quando estiver quase seco, pingue algumas gotinhas de vinagre. E quando seco, pingue novamente as gotas de vinagre. Apague o fogo, deixe descansar 10 minutos e sirva. Super dicas. Super dicas. Super dicas. É hora de falar ao coração. É hora de fortalecer a fé naquele que dá sentido a tudo, inclusive a morte. Sem ele, nada faz muito sentido, inclusive a vida. Um programa apresentado por Cleiton Basso. Momento fé no Criador, a vida com o Salvador, seu nome é Jesus. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Lucas 6,42. Querido irmão, querida irmã, estamos aqui novamente, sou Cleiton Basso. Estou contigo para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. Amados irmãos, quantas vezes ao dia falamos mal do próximo, mal do outro, mal do colega, mal do amigo, mal do componente da família? Deus Pai, como pecamos ao longo de um dia, ao longo de uma semana, ao longo dos meses, por simplesmente julgarmos o próximo. Tentar mudar as pessoas pode ocupar todo o nosso tempo. Como o mundo seria perfeito se as outras pessoas fizessem o que queremos, não é? Algumas palavras que foram escritas em holandês, traduzidas, dizem o seguinte: mude o mundo, comece com você. Não é o que a maioria de nós quer ouvir. Jesus contou uma parábola sobre o problema de não enxergarmos nossas próprias falhas. Ele disse: como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, como está escrito em Lucas 6,42. Ver com facilidade as falhas das outras pessoas, sem nunca perceber as minhas próprias, não é somente uma indicação de hipocrisia. Pode ser um chamado para despertar e ver que eu posso ser o problema num relacionamento problemático. Quem sabe é a minha atitude que precisa mudar, ou eu sou aquele que precisa pedir desculpas. Talvez a pessoa que precisa de um espírito humilde seja eu. É uma lição que alguns de nós precisamos aprender repetidamente. Não podemos mudar os outros, mas com a ajuda de Deus podemos mudar nosso próprio comportamento. E quando mudam nossas atitudes, pode parecer que os outros também mudaram. Quando Deus faz a sua obra em nós, Ele pode mudar os outros através de nós. Momento fé no Criador. Uma palavra com o Pai. Jesus, fala-nos ao nosso coração. Deus eterno e Criador do universo, Criador de cada um de nós. Pai, somos suas criaturas, somos seus filhos e precisamos de Ti agora para mudar nosso íntimo, nossa mente, nossas palavras, nossas atitudes. Oramos para que isso aconteça hoje e nesta semana, Pai. Primeiro pedimos perdão pelas nossas falhas neste sentido, Pai. E pedimos que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente, em nossa língua, em nosso coração, em nosso sentimento. Deus Pai, ajuda-nos, Senhor. E obrigado por tudo, Pai. Amém. Que privilégio ter a mesma mão que fez o universo e espalhou as estrelas, escrevendo seu nome no livro da vida. Louve a Deus por isso e declare agora Cristo como seu Senhor e Salvador, buscando a partir daqui o perdão e uma vida correta.
Deus alegra-se por todo aquele que assim desejar de todo o coração. Momento Fé.